E o STF, ao dizer que nem mesmo com crime hediondo a pessoa tem que ficar 100% do regime fechado, ele jogou todo mundo na regra geral. Qual que é a regra geral? Progressão de regime após 1/6 do cumprimento da pena. E isso daí, quando é em favor do réu, quando é em favor do condenado, isso aí retroage. Então, nessa oportunidade, a quantidade de latrocida, sequestrador, estuprador, traficante de drogas, aquela galera da pior espécie, foi um monte de gente para a rua. E a gente está falando aqui com relação ao processo criminal, porque depois que o cara é condenado, ele pode ter ainda visita íntima, tem indulto de Natal, tem 8 saidões por ano. E, para piorar, em 2011, veio uma nova lei prevendo o quê? As medidas cautelares diversas da prisão. É a tornozeleira eletrônica. Tadinho, né? O cara vai guardar o julgamento preso, a prisão tá cheia, né? Tá assim, ó, cheia de gente assim, ó, né? Coitadinho. Tem que deixar ele em liberdade, né? Aí bota o cara com a tornozeleira para voltar e cometer os seus crimes em sociedade de novo. E o checkmate, em 2015, audiência de custódia. Recomendação da ONU, o Brasil adotou, na verdade, não foi nem o Congresso Nacional. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, atropelou o Congresso, colocou em prática a audiência de custódia. O que é isso? A audiência de custódia é o seguinte, o cara é preso em flagrante. Preso em flagrante é com a arma na mão lá, cometendo crime. Esse cara, em 24 horas, vai ter direito a se encontrar com um juiz, com um defensor e um membro do Ministério Público. Não participa dessa audiência o policial, tá ok? E eles vão querer saber o quê? Se o preso foi bem tratado, se serviram aguinha para ele, se ninguém xingou a mãe dele, se apertaram a algema forte quando algemaram ele. Boa tarde, seu nome completo, por favor? Thiago Gomes de Souza. O senhor está aqui para ser interrogado a respeito deste processo criminal. O senhor ouviu no início da audiência a leitura da denúncia, correto? Certo. Fui condenado num assalto e num estupro. E além desses 2 processos que sofreu condenação, responde a outros? Respondo mais 2 assaltos, mais um 55. Sobre a minha defesa, não, Vossa Excelência, mas eu gostaria de deixar um pedido para Vossa Excelência. Me encontro num lugar isolado, não tô tendo visita, mas porém minha visita está sendo para o parlatório. E é minha senhora, eu tenho que ter o toque físico com a minha senhora. Eles não estão deixando eu ter o contato físico com a minha senhora no momento, entendeu? Não estamos tendo pátio, estou 2 meses sem pátio. A situação está de ser humano. Na verdade, não é preciso dos direitos humanos lá para dar uma atenção para nós, porque o abuso de poder tá demais. É isso. E o que acontece? O preso muitas das vezes se vitimiza, alguns advogados orientam até ele a mentir, diz que é torturado, diz que tomou pancada. E aí o que acontece? Na dúvida, o juiz acaba soltando o preso. E vira um processo contra o policial. Às vezes processo por tortura. O policial com risco de ir para a rua, perder o salário dele. A palavra do bandido está valendo mais do que a palavra do policial, que tem fé pública, que fez um concurso público, que reviraram a vida dele porque tem investigação social. Está valendo de nada. Aí você quer o quê? Que numa sociedade dessa, onde o criminoso fica solto, você quer que sejam reduzidos os números de homicídio? Você quer que sejam reduzidos os números de estupro? É claro que não. Enquanto a gente não der uma retaguarda jurídica para a polícia trabalhar e para os juízes prenderem de fato as pessoas, né? Não dar margem para um juiz com a mentalidade desencarceradora soltar o bandido, se a gente não mudar isso, a gente vai continuar vendo casos, como eu já vi, do comerciante sendo assaltado pela 8ª vez, correndo o risco de quebrar o mercadinho dele. O que ele faz? Dá um jeito, arranja uma arma, às vezes até ilegalmente. E quando ele é assaltado, eu já vi um caso desses, ele mata o bandido. Quem vai para a cadeia? Ele, o comerciante. Então perceba que existe uma ideologia que justifica o crime mesmo antes dele acontecer.
Antes dele acontecer, pessoas como, por exemplo, aquela esquerdista Márcia Tiburi, ela fala, eu vejo uma lógica no assalto. Gente, é também complicado você dizer eu sou a favor, eu sou contra. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, eu sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Começa a pensar. Ela fala que o sujeito ele é contaminado pela mentalidade capitalista, ele tem um desejo incontrolável de ter um tênis Nike, de ter um carro, de ter um celular, um iPhone, um Samsung, um Nokia, um Asus, qualquer coisa, e já está justificado o crime dele.